cooperativo. Hoje é nosso primeiro vídeo e aí eu decidi fazer o vídeo justamente porque essa unidade 3, ela demanda um pouquinho mais de atenção de vocês e a gente começa a tratar da legislação vigente com relação às cooperativas, tá? Eu vou fazer o vídeo analisando os slides que eu vou enviar para vocês, explicando esses slides, então vocês vejam o vídeo e depois leiam os slides, tá? Então, a unidade 3 trata da análise crítica à legislação vigente e a gente começa tratando das características das sociedades cooperativas. As características, elas estão expostas na Lei 5764 de 71, tá? E também no artigo 1094 do Código Civil. E aí vocês vão ver que a gente tem, em comparação, tanto com a Lei 5764 quanto o Código Civil, onde trata das sociedades cooperativas, existem algumas críticas com relação à existência ou não das características ainda estipuladas lá na década de 70. Tá? E é isso que a gente vai tratar hoje, começando a exemplificação pelas características que são expostas no Código Civil, ok? Então, o slide 3 da nossa matéria trata de todas as características do Código Civil aplicadas às cooperativas no artigo 1094. Aí eu vou ler para vocês esse artigo, tá? E as características que são expostas nele, que são 8. Então, a primeira delas é a variabilidade ou dispensa do capital social. A segunda, o concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, mas sem limitação de número máximo. Limitação da soma do valor das cotas de capital que cada sócio irá tomar. Intransferibilidade das cotas de capital a terceiro estranhos à sociedade cooperativa, ainda que por herança. Nós já falamos disso na nossa primeira unidade. No inciso 5, o quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. O inciso 6, o direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital à sociedade e qualquer que seja o valor da sua participação. E o inciso 7, a distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. E o inciso 8º, indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Então, a gente passa a analisar cada uma dessas características, tá? Então, vamos começar pela primeira, que trata justamente da variabilidade ou dispensa do capital social. Então, esse inciso, que é o inciso 1º do artigo 1094 do Código Civil, tá? Então, leiam o artigo 1094 do Código Civil, ele corresponde ao mesmo inciso que está no artigo 4º, inciso 2º da Lei 5764 de 1961, que é a Lei Geral de Cooperativas, tá? Então, o que ele fala? Quando ele fala de variabilidade ou dispensa do capital social, ele está tratando de duas situações. Primeiro, a variabilidade do capital social. O que é o capital social da cooperativa? O capital social da cooperativa ele é constituído pelos próprios cooperados e, claro, né, das cotas partes que eles integralizam. Então, esse é o capital social da cooperativa. É o trabalho do cooperado conjuntamente com o capital social que ele coloca ali, né, com a integralização das cotas. E esse núcleo, né, desse capital social, com relação à variabilidade, ele trata, quando fala que é variável, é porque eu tenho a liberdade de associação às cooperativas. Lembra do artigo 5º da Constituição Federal? E também da característica da porta aberta da cooperativa, que é um princípio, né, o princípio da porta aberta. Então, é justamente esse princípio da porta aberta que está ligado à questão da variabilidade, ou seja, eu tenho a possibilidade de entrar e sair a qualquer momento da cooperativa, sem necessidade, inclusive, de alterar o estatuto social, porque a cooperativa ela não tem contrato social igual às empresas convencionais, tá? As empresas que a gente chama de empresas capitalistas convencionais ou empresas mercantis. Então, as cooperativas, na realidade, elas têm um estatuto social
E aí a proximidade das cooperativas até das sociedades anônimas nesse sentido, que as SAs também têm um estatuto, né? Então as cooperativas, elas não têm contrato social registrado junto à junta comercial do Estado. Elas têm, na realidade, um estatuto social, o que permite uma maior variabilidade desses associados. Porque tendo um estatuto, eu tenho umas regras consolidadas, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenho algo que seja estanque. O contrato social, toda vez que tem alteração nos sócios de uma empresa, eu preciso ir lá e juntar essa alteração do contrato social na junta comercial, né, do Estado. A cooperativa não, ela tem um livro de registro de cooperados, tá? E nesse livro de registro de cooperados, que é muito parecido com o livro de registro de funcionários de uma empresa convencional, é onde eu faço a entrada e saída de associados de uma cooperativa. Então, essa variabilidade ou dispensa de capital social, quando a gente trata da variabilidade, ele está dizendo, olha, nas cooperativas a entrada e saída de associados ela é livre. Então, esse capital social ele é muito variável, né? Então, pelo princípio da porta aberta, eu posso entrar e sair a qualquer momento e eu tenho essa variação muito grande também do capital social. Então, é muito volátil, tá? Então, não há necessidade de alteração de estatutárias. Então, o estatuto a gente registra uma vez, eu só vou modificar esse estatuto quando for necessário modificar alguma cláusula, né, das regras que vigem dentro da cooperativa. Para modificar o quadro social da cooperativa, basta a alteração no livro de registro dos cooperados. Como eu disse, é muito similar ao livro de registro de funcionários, de empregados de uma empresa, e muito similar também do livro de registro das SAs. Tá? As SAs também têm um livro de registro de ações, assim, tá? E aí a segunda parte desse inciso trata da possibilidade da cooperativa ser constituída até sem capital social. E aí quando ele trata mais ou menos dessa parte, o que está querendo dizer? Que muitas vezes eu posso ter uma cooperativa instituída sem efetivamente ter um aporte financeiro, tá? As pessoas podem querer constituir uma cooperativa apenas pela união de esforços, às vezes sem nenhum capital para poder dar início àquela sociedade, tá? Apenas com o trabalho e com o fruto desse trabalho começar a gerar capital. Claro que isso é muito criticado por alguns doutrinadores, né? Porque é impossível você construir uma sociedade sem um valor mínimo para começar, para construir uma sede, para construir atos pequenos de registro, inclusive, né? Você vai precisar de um aporte de capital para conseguir registrar essa cooperativa, para levar os atos constitutivos a registro, para imprimir papel, para pagar as primeiras despesas, né? Então, assim, mas na realidade um capital social em si, estipulado efetivamente como propriedade da cooperativa, de acordo com a legislação não é necessário isso para poder se constituir uma cooperativa de imediato. O que é necessário para constituir a cooperativa é a vontade de pelo menos 20 associados, regra geral, né, segundo a Lei 5764, tendo a vontade dessa união para fazer uma sociedade de natureza cooperativa, já é possível realizar a constituição dessa, tá? O segundo inciso, a segunda característica, né, aí já seguindo nossos slides, trata do artigo 1094, inciso 2º, que é muito similar com o artigo 6º, inciso 1º da Lei 5764, tá? Então, o artigo 1094 do Código Civil, inciso 2º, traz o número mínimo de associados. Então, quando a gente estudou lá nas nossas primeiras aulas, o número mínimo de associados para constituir uma cooperativa é 20, de acordo com a lei geral, tá? E não há limitação quanto ao número máximo, justamente por causa do princípio da porta aberta. Então, na cooperativa, eu não posso restringir a entrada de associados desde que eles gozem dos direitos dos direitos expostos no Estado, nos direitos não, das prerrogativas expostas no Estatuto para se filiar àquela cooperativa e de que ele seja aceito também pela Assembleia, claro, né? Porque a entrada de associado passa por deliberação da Assembleia Geral da Cooperativa.
Então, assim, não há uma limitação de número máximo. Eu posso ter uma cooperativa só com 20 cooperados, como eu posso ter uma cooperativa com 53 mil cooperados, como acontece em algumas cooperativas no Brasil, inclusive no sul do país, tá? Se vocês pegarem a nossa unidade 1, vocês vão ver lá alguns exemplos dessas cooperativas lá no sul, onde eu tenho, além da sede, algumas filiais e muito mais de 10 mil cooperados, tá? Então, assim, não existe uma limitação de número máximo. Claro que isso tudo vai depender da estrutura da cooperativa, tá? E o Código Civil é uma coisa que é muito importante. Enquanto na Lei 5764 fala que o número mínimo para constituir uma sociedade cooperativa são 20 pessoas, no Código Civil, já de 2002, não tem número mínimo estipulado. Na característica exposta no inciso 2º, lá está dizendo assim, que eu preciso de um número mínimo necessário para a administração da sociedade. Quando a gente fala em número mínimo necessário para a administração da sociedade, eu tenho que buscar nas regras específicas das cooperativas qual o número mínimo para a composição dos conselhos, que é o conselho de administração, o conselho fiscal, tá? No mínimo, que é a composição da diretoria de uma cooperativa. Então, aí eu preciso averiguar também quanto de renovação eu preciso ter para esse conselho, tá? Então, assim, eu posso ter aí um mínimo de 6 ou 9 cooperados para abrir uma cooperativa, ou até menos, né? Sim, desde que eu demonstre que aquele número mínimo é um número mínimo necessário para a administração da sociedade, de acordo com a regra do Código Civil, tá? E o que a doutrina diz a respeito? Se o Código Civil não estabelece o número mínimo, que é uma regra geral, o Código Civil é uma norma geral. Ele diz apenas que tem que ser o número mínimo necessário para a administração da sociedade. E a Lei 5764, que é a lei específica de sociedades cooperativas, ela vai dizer, olha, eu preciso de um número mínimo de 20 associados para compor uma cooperativa. Inclusive, tem disposição no artigo 63, inciso 5º, e está no nosso slide aí, dizendo o seguinte, que há previsão de dissolução da cooperativa se houver redução do número mínimo aí de associados, ou seja, dissolução da cooperativa, se não houver aí a recomposição do quadro de 20 associados. Olha para vocês verem o quanto é redondinho a Lei 5764, né? Então, qual é a posição a adotar? O que a doutrina vem falando a respeito desse assunto? Então, a doutrina diz o seguinte, o Guilherme Craig e o Wilson de Alves Polônio, eles dizem que a doutrina entende que não existe contradição. Então, os dois limites, tanto do Código Civil quanto da Lei 5764, eles podem conviver em harmonia. Por quê? Segundo a posição desses doutrinadores, existem situações que eu vou precisar efetivamente de 20 cooperados. Quando? Quando não houver lei específica. Agora, quando houver lei específica tratando a respeito desse assunto, né, que diminui o número mínimo de cooperados para constituir uma cooperativa, que é a exemplificação da Lei 12.690 de 2012, que é a Lei de Cooperativas de Trabalho que nós estudamos na unidade anterior. Lá dizia que o número mínimo para constituir uma cooperativa são 7 cooperados nas cooperativas de trabalho, o que é diferente das cooperativas, em regra geral, pela Lei 5764, que precisam de 20. Então, olha para você ver que é uma exceção, uma lei específica, a Lei de Cooperativas de Trabalho, diz que eu preciso apenas de 7 cooperados para constituir uma cooperativa, não preciso de 20. E a lei geral ainda trata de 20. Então, assim, se eu conseguir demonstrar que para a legislação específica e para a administração da sociedade é possível constituir uma cooperativa com menos de 20 cooperados, e eu conseguir fazer essa constituição e essa administração, eu consigo que fique válida a regra do Código Civil de 2002. Então, ela pode conviver perfeitamente em harmonia com a Lei 5764 de 71, tá? Agora, qual é a posição contrária a esse assunto, tá? Segundo Renato Lopes Bétio, que é um outro doutrinador da área de cooperativismo,
ele diz que o número mínimo de associados não é mais adotado, ou seja, que a Lei 5764, 51, quando da entrada em vigor do Código Civil, ela foi retirada, esse número mínimo, tá? E que a própria expressão da retirada desse número mínimo é a Lei de Cooperativas de Trabalho, que é a Lei 12.690 de 2012, tá? É um exemplo, por exemplo, né, dessa posição do doutrinador. Mas, na realidade, essa posição ela não é uma posição majoritária. Então, ainda para se constituir uma cooperativa com menos de 20 cooperados, eu preciso de uma lei específica que trate do assunto ou de comprovação que aquele número mínimo, menos de 20, é suficiente para a administração da cooperativa, tá? Então, essa é a regra majoritária, ok? Não é que o número mínimo não é mais adotado, existe sim um número mínimo de constituição, ok? A terceira característica é a limitação do valor da soma do capital que cada sócio poderá tomar. No inciso 3º do artigo 94 do Código Civil é que está essa característica, e ela vai muito ao encontro do artigo 24, parágrafo 1º da Lei 5764 de 71, tá? Então, qual é a limitação desse valor, desse capital social, conforme a Lei 5764, tá? Essa limitação de tomada, né, do valor de cada cota de capital social, ele vai justamente para evitar a concentração do capital social da cooperativa na mão de poucas pessoas e possibilitar o quê? Que efetivamente o princípio da gestão democrática ele tem uma validade, uma prevalência sobre qualquer aporte de capital, tá? Então, de acordo com a Lei 5764, equivale a 1/3 do total das cotas partes, o número máximo de capital social que um cooperado pode tomar, tá? Então, esse princípio, essa limitação de valor é para evitar o que a gente chama de concentração de capital na mão de poucas pessoas. Porque mesmo que eu tenha a regra da cooperativa que exponha que uma pessoa é igual a um voto, um associado é igual a um voto, muitas vezes quando a pessoa tem um aporte maior de capital dentro da sociedade, ela vai querer de alguma forma comandar a administração ou induzir esse comando. Então, para que não tenha isso e para efetivamente a gente ter uma gestão democrática dentro da cooperativa, né, esse princípio da gestão democrática seja efetivado, a legislação traz essa característica, que é a limitação do capital social, né, do valor dessa soma de capital social que cada sócio pode ter dentro da cooperativa, tá? O próximo inciso, e aí no slide vocês vão ver as críticas, né, aí com relação a essa posição também doutrinária. Não vou tratar muito não, porque é mais a leitura e está dentro do slide, tá? O próximo inciso trata da intransferibilidade das cotas de capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Então, nós já estudamos a respeito de uma das características principais da cooperativa, é da impossibilidade de transferir as cotas partes para uma outra pessoa. Então, o cooperado ele não pode vender a sua cota de capital para alguém. Quando ele sai da cooperativa, o que ele tem que fazer? Realizar essa cota, ou seja, pegar o valor dela, né? Ou seja, o dinheiro que compõe essa cota social, o produto, sei lá, de acordo com o estatuto de cada cooperativa, né? Então, ele vai realizar, ele vai pegar de volta para ele, tá? Mas ele não pode vender para uma outra pessoa, né? Então, assim, o artigo 1094, inciso 4º, ele vai reconhecer que a cooperativa é uma sociedade de pessoas e não uma sociedade de capital. Então, sendo uma sociedade de pessoas, para que outra pessoa entre como associado, eu preciso, inclusive, de aprovação da Assembleia. Eu preciso do cumprimento dos requisitos estatutários. Se não tiver cumprimento desses requisitos e a aprovação da Assembleia, passar por todo o procedimento de se tornar associado de uma cooperativa, a pessoa não vai ser associada de uma cooperativa, tá? Então, existe um caminho, e o caminho não é comprar uma cota de capital de uma pessoa.
E essa intransferibilidade de cotas, ela inclusive ocorre por herança, por quê? Porque mesmo se o associado de uma cooperativa venha a falecer, a família dele não entra imediatamente como sócio da cooperativa. Essas cotas de capital social, elas também são realizadas dentro do inventário. Então, leva-se o valor, né, dessa cota, né, já realizada, para o Monte Mor. E aí sim faz a divisão lá entre os herdeiros, tá? Mas os herdeiros não entram automaticamente como associados. Se eles quiserem entrar como associado, vão ter que passar por todo o procedimento comum de aprovação de ser um associado de uma cooperativa, tá? Então, a expressão estranho à sociedade, né, refere-se àquelas pessoas que não atendem aos requisitos legais ou estatutários também, tá? Então, esse princípio da intransferibilidade das sócias, né, inclusive é também uma relativização do princípio da porta aberta. Então, a cooperativa ela está aberta a qualquer pessoa que queira se associar e que realize o objeto do estatuto social dela, mas essas pessoas têm que cumprir os requisitos previstos no próprio estatuto, inclusive de como adentrar uma cooperativa como associado, tá? Próxima característica está no inciso 5º. Então, o inciso 5º do artigo 1094, ele vai tratar aí do quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar também, tá? Fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. O que significa isso? Em primeiro momento, é a regra de um membro, um voto. Então, é o princípio da gestão democrática. Em segundo momento, é o princípio da pessoalidade nessas votações. Então, nas cooperativas, não é possível se conceder uma procuração para uma outra pessoa estar numa reunião por você e fazer a votação naquela cooperativa, naquelas decisões da cooperativa. Então, o quórum para a Assembleia Geral funcionar, ela é baseada nas pessoas, nos sócios que estão presentes na reunião. Então, se tiver lá um dando procuração para o outro voltar para ele, essa procuração é nula. Eles têm que estar na reunião e participar da gestão daquela cooperativa. Foi para isso que a cooperativa foi constituída, né? Para que houvesse a participação de todos na gestão daquele empreendimento, tá? E por que eu tenho a regra no finalzinho da característica dizendo e não no capital social representado? Porque pouco importa quanto que eu tenho de dinheiro integralizado, quanto que eu tenho de patrimônio, de cotas sociais ali, tá? A regra lá das sociedades mercantis, né, de que as decisões são pautadas por meio do sócio majoritário, não existe nas cooperativas, tá? Então, não existe decisões majoritárias em cooperativas, de sócios majoritários, ok? Na realidade, o que existe é a pessoalidade do one member, one vote, ou seja, um membro, um voto. Tá? Com isso, é necessária a presença do associado ou cooperado para a realização das deliberações, está no nosso slide isso, e ficam revogados os parágrafos 1º a 2º do artigo 6º, parágrafos 2º a 6º do artigo 42 da Lei 5764, porque são incompatíveis com o Código Civil, tá? Então, o Código Civil, ao trazer essa característica, vem aí revogar tacitamente esses dispositivos da Lei 5764. Muita atenção, porque lá na lei não está escrito que esses dispositivos foram revogados, não. Isso aí é uma questão de entendimento de normas, tá? Então, é você comparar uma norma com a outra e verificar de acordo com as posições doutrinárias, jurisprudenciais, né, inclusive da própria compatibilidade de norma, ok? Então, eu tenho a revogação aí desses dispositivos de forma tácita, tá? Quais são as exceções a esse princípio da pessoalidade nas votações? E aí eu tenho uma regra das cooperativas, a gente vai ver mais à frente um pouquinho, que as cooperativas, elas têm aí um sistema de representação diferenciado e muito similar aos sindicatos. Então, nós temos cooperativas, uma verticalização aí do movimento cooperativista, tá? Então, as cooperativas existem cooperativas singulares, cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas. Então, é um escalonamento que vai subindo.
Nas cooperativas centrais e nas cooperativas singulares, são essas cooperativas que a gente conhece, que fica aqui na nossa cidade, por exemplo, no Naí, com relação a Capu, a Coagrio, a Unimed, né, do Vale do Urucuia, que é dos profissionais de saúde. Então, essas cooperativas, elas são classificadas como cooperativas singulares ou centrais, tá? Aí, se eu subir mais um pouquinho, essas cooperativas, normalmente, elas se integram federações de cooperativas, tá? E aí eu tenho federações, por exemplo, a nível estadual. As Unimedes do estado de Minas Gerais, por exemplo, elas têm uma federação no estado de Minas. Então, as Unimedes do estado de Minas Gerais são associadas a essa federação de cooperativas, que é uma Unimed de escala estadual, tá? Não é regra que seja estadual, mas pode ser estadual, tá? E aí, essas federações, elas são compostas por, no mínimo, 3 cooperativas centrais ou singulares, e no mínimo 3, tá? Para formar uma federação. E aí, acima das federações, eu tenho as confederações de cooperativas. As confederações, elas podem se dar em nível regional ou em nível nacional. A exemplo das próprias Unimedes. A Unimed em si, ela é uma confederação de cooperativa, assim como o Sicob também é uma confederação de cooperativa do ramo de crédito. E essa confederação, elas ocorrem a nível nacional ou regional, como eu disse. E é uma centralização de estruturas visando a melhorar a gestão das cooperativas que vem a nível de federação e a nível singulares e centrais. Então, é uma organização administrativa, que a gente chama de verticalização, tá? Também uma espécie de concentração de mercado, tá? Não deixa de ser uma espécie de concentração, que aí é uma aula posterior que a gente vai ter. Então, assim, a nível de nacional, então eu tenho confederações de cooperativas, exemplo, Sicobs, os Sicredes, as Unimedes, tá? São responsáveis por organizar o setor. A nível estadual, não é regra, mas geralmente é o que ocorre, tenho federações de cooperativas, e essas confederações e federações, elas têm uma interligação. Por quê? Porque as federações são constituídas por no mínimo 3 federações. As confederações, no mínimo 3 federações, tá? E a gente vê uma proximidade com a questão da organização sindical, tá? Se vocês forem lembrar das aulas de direito do trabalho, coletivo do trabalho, vocês vão verificar que tem dentro dos sindicatos, a estrutura de sindicatos também a organização a nível de federações e confederações. Essa organização tem uma raiz filosófica, histórica, tá? Até porque o movimento cooperativo também surgiu no meio de um movimento sindicalista, lá no século XVIII, né? No período da Revolução Industrial. Então tem uma raiz, a gente for estudar a raiz dessa organização do movimento sindical, do movimento cooperativista, tem uma proximidade sim, né? Inclusive na sua estrutura. Claro que há uma diferenciação, que as cooperativas, elas existem por serem constituídas para exercer uma atividade econômica, né? É um pouco diferente dos sindicatos nesse sentido. Mas a raiz filosófica é mais ou menos a mesma, se vocês buscarem. Voltando ao inciso 5º, que trata do quórum dessa Assembleia, a exceção, né, a esse quórum, dessa pessoalidade de estar na Assembleia, por que as votações nas centrais, nas federações e nas confederações de cooperativa, elas não exigem a pessoalidade do cooperado? Porque elas são constituídas por pessoas jurídicas, né? Então, na realidade, elas não têm a figura do cooperado pessoal lá. Ela tem a figura das PJs que constituem as centrais e constituem as federações e as confederações. Porque, como eu disse para vocês, a confederação ela é constituída por no mínimo 3 federações, as federações são constituídas por no mínimo 3 singulares ou centrais. E as centrais são constituídas por pessoas jurídicas que são cooperativas. Então, assim, eu tenho sempre pessoas jurídicas. E aí a votação, ela não se dá pela pessoalidade, né, de cada cooperado, daquelas cooperativas que compõem essas federações e essas confederações. Se dá por representação.
que é feito através de delegados. E isso também está exposto na Lei 5764 de 71. Então, aí o número de delegados aí depende do estatuto de cada federação e de cada confederação, tá? Então, o número de delegados, por exemplo, pode variar conforme o número de cooperados de cada PJ. Então, se eu tiver uma exemplificação só, tá? Se eu tiver uma PJ, que é uma federação da Unimed do Estado de Minas Gerais, por exemplo, das Unimedes do Estado de Minas, que tem lá 50 PJ, 50 cooperativas singulares que compõem essa federação do Estado de Minas, pode ser que na confederação da Unimed, não sei se é isso que acontece, mas pode ser que na confederação da Unimed o número de delegados seja mais ou menos exposto pela quantidade de número de representação de associados ou de composição da quantidade de PJs, tá? E aí depende de cada estatuto, de cada confederação, essa forma de representação através de delegados, ok? Mas não deixa de ser uma representação proporcional, tá? É para equilibrar a questão do princípio da gestão democrática nas cooperativas. Aí, ó, então, o princípio da pessoalidade nas votações prestigia o princípio da administração democrática, proíbe a representação e exige a presença do associado na reunião. Aumenta, assim, a difusão da importância da participação do associado na vida política da sociedade e nas atividades administrativas da cooperativa que ele pertence, tá? Então, é para isso que serve essa característica. E aí, tem um quadrinho chamado importante, tá? No slide está dizendo assim, ó, o artigo 43 da Lei 5764 de 1971 estabelece o prazo prescricional de 4 anos para anulação de decisões da Assembleia Geral, desde que estejam viciadas ou violem a lei ou o estatuto social da cooperativa. Então, o início da contagem da realização da Assembleia. Por que eu coloquei esse artigo aqui? Porque a gente estava tratando justamente do quórum para deliberação, né? Então, dentro das assembleias, há a regra geral de, quando a gente está tratando de assembleia, de qual é o prazo prescricional para anular as decisões dessa assembleia, tá? Então, a partir da data de realização da assembleia, o cooperado que discordar, ou os cooperados que discordarem das decisões que foram tomadas naquela assembleia, tem o prazo de 4 anos, tá? Lembrando que ele tem que comprovar, né, que não é só a discordância pura e simples, porque tem a vigência do princípio da gestão democrática, então eu tenho que respeitar a opinião da maioria. Eu tenho que delimitar nessa ação o que a Assembleia está decidindo que pode ser prejudicial à cooperativa e, inclusive, pode ir de encontro até com o próprio estatuto social ou com a lei, tá? Então, aí eu tenho que verificar se as decisões, inclusive da Assembleia, são legais, são sob o ponto de vista normativo, né, jurídico, e também sob o ponto de vista do próprio estatuto social da cooperativa, tá? Próximo inciso, que é a característica do inciso 6 do artigo 94 do Código Civil, é o direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital social à sociedade, tá? E aí, mais uma vez, o princípio da gestão democrática, né? Então, essa característica do inciso 6º, ela está totalmente interligada com a característica do outro inciso, o inciso 5º. Então, para a Assembleia Geral funcionar, eu preciso que os sócios estejam presentes na reunião. E uma vez estando presentes, esses sócios, eles têm direito a um voto nas deliberações, né? Então, assim, tendo ou não capital social, o que eles têm direito é a essa questão de ter um voto, um membro, um voto, tá? Qualquer que seja o valor aí da sua cota de capital. Então, essa é a regra válida para as cooperativas singulares, tá? Lembrando que as centrais, federações e confederações têm a regra da proporcionalidade, a votação proporcional conforme o número de delegados, e aí varia de acordo com o estatuto social de cada confederação, de cada central e de cada confederação, tá? Então, esses votos são feitos através de delegados que são indicados aí
pelas filiadas das centrais, das federações e das confederações. Quando a gente fala das filiadas, eu estou falando das pessoas jurídicas, tá? Então, essa regra do inciso 6º, ela se aplica apenas às cooperativas singulares. Mas não quer dizer que os delegados têm direito a um delegado tem direito a mais voto que o outro. Não. Lá nas centrais, federações e confederações, as participações nas votações são proporcionais, tá? Próximo inciso é a distribuição de resultados proporcional ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Então, esse inciso está lá no artigo 94, inciso 7º, que é a penúltima característica do Código que o Código Civil apresenta, e esse inciso ele revoga o artigo 4º, inciso 7º da Lei 5.764 de 71, tá? Então, se você ler esse inciso, você vai ver que ele é um pouquinho diferente do artigo 4º, tá? Aqui a gente fala em distribuição de resultados. Lá no artigo 4º vai falar de distribuição de sobras, tá? Então, quando a gente fala em distribuição de resultados e distribuição de sobras, há uma diferença nisso aí, tá? Uma diferença estrutural mesmo. Mas a regra geral dessa característica é com relação à distribuição proporcional. Então, lembra do princípio aí que trata da participação econômica dos associados, né? Que a participação econômica também é democrática, também é proporcional à operação do próprio cooperado na cooperativa. Nas nossas primeiras aulas eu disse para vocês que o cooperado que não trabalha junto à cooperativa, ou seja, que não fornece bens, que não presta serviço junto à cooperativa, ele não tem direito a receber lá as sobras, ao resultado, ao final do exercício social. Só vai receber quem efetivamente trabalhou, né? Porque a cooperativa ela não valoriza o capital integralizado, ela valoriza o trabalho, né? Ela foi constituída para os trabalhadores cooperados, né? Por eles e para eles. Então, ela tem que valorizar aqueles que realmente trabalham junto à cooperativa, né? E é isso que faz efetivamente esse inciso também, essa característica. Então, a proporcionalidade de divisão de resultados também é proporcional ao trabalho, né? Eu acho que eu exemplifiquei para vocês da seguinte forma: um cooperado que entrega lá 1.000 litros de leite e um cooperado que entrega 10.000 litros de leite mensal para Capu, por exemplo, ele vai ter uma distribuição de resultados ao final do exercício financeiro diferente, proporcional à entrega, né? Então, não é entregar qualquer coisa e eu vou receber na mesma proporção todo mundo em divisões iguais. Não, as divisões são proporcionais à quantidade de trabalho que cada um realizou dentro da sociedade. E aí, no próximo slide, eu explico por que houve a revogação, tá? Então, vocês vão ver que tem dois quadrinhos, sobras e resultados. Nas sobras, eu tenho uma diferença até no conceito, para se a gente comparar com resultados. Primeiro, olha o conceito de sobra. Sobra é um superávit de uma operação, excesso após o cumprimento das obrigações, para as quais se possui uma certa quantia. Então, esse é um conceito de Silva. Qual é a fórmula? Então, eu tenho os recursos aportados menos os recursos utilizados, que é igual às sobras. Então, a regra de distribuição das sobras, ela deve obedecer o mesmo critério adotado para obter receitas da sociedade, tá? Por isso, eu tenho a revogação do disposto do artigo 4º. Vou explicar daqui a pouquinho. Porque ele tratava da distribuição de sobras líquidas proporcionais às operações, e isso não é adequado. O conceito de resultado vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. Resultado, o conceito é muito similar a lucro e ganho. Então, receitas decorrentes das atividades cooperativas, deduzidas as despesas e custos incorridos com esse objetivo, é o conceito de resultado. E é o mesmo que o lucro das sociedades empresárias, com finalidade lucrativa, tá? Então, é muito similar. É o que efetivamente eu tenho de resultado após o exercício financeiro.
Qual é a fórmula? Receita das atividades menos despesas de produção e custos. Olha aqui, olha a diferença, que é igual a resultados. Em um exemplo prático, para poder ficar mais claro a diferença entre sobras e resultados. As cooperativas têm as duas, as cooperativas têm sobras e têm resultados, mas o que se divide proporcionalmente são os resultados. Tá? Então, exemplo, cooperativa com 10 associados. Cada associado integraliza R$10 para as despesas anuais. Então, a cooperativa vai ter R$100 para a despesa anual. Dessas despesas gerais, dentro das despesas do exercício financeiro, por exemplo, a cooperativa ela só gastou R$80. Sobrou então R$20. Perdão, ela gastou R$20, sobrou 80. Então, dentro de todo o procedimento, ela tinha R$100, que foi integralizado por cada cooperado, e gastou só 20, sobrou 80. Guarda esse número. Nessa cooperativa, 2 cooperados utilizaram os serviços dela, trabalharam junto à cooperativa, utilizaram os serviços e etc. E o faturamento da atividade desses 2 cooperados, e olha que a cooperativa tem 10 cooperados, mas só 2 trabalharam no exercício. Tá? O faturamento desses 2 teve um retorno de R$1.000 no exercício social. Tá? Então, olha a diferença. O que foi integralizado, todo mundo integralizou. Os 10 cooperados integralizaram seus R$10 que compuseram 100 para as despesas gerais. Mas nem todo mundo trabalhou, só 2 cooperados trabalharam. E é justo esses 2 cooperados que trabalharam dar a receita do trabalho deles para os outros 8 que não trabalharam? Não é justo. Então, o que é sobra e o que é resultado? Sobra é aquilo que foi integralizado lá para as despesas gerais do exercício social. Né? É o que está lá para a gestão da cooperativa. Né? E aí, esses R$80 que sobraram, como todo mundo integralizou R$10 no exercício financeiro lá para as despesas gerais, esses R$80 é justo que efetivamente eles sejam divididos aí, né? Essas sobras do exercício sejam divididos entre os 10. Mas os resultados, que são os lucros das operações da cooperativa, não é justo dividir entre os 10, é justo dividir entre os 2 que participaram efetivamente. E aí eu tenho uma diferença, porque quando a Lei 5.764 falava em dividir sobras proporcionalmente às operações, ela estava mandando dividir tudo, até com quem não participou do exercício social, ativamente, né? Então, isso era injusto, não era o que efetivamente deveria ser aplicado, de acordo com os princípios de participação econômica e de participação direta nas cooperativas. Então, o que deveria ser efetivamente rateado ao final do exercício financeiro proporcional às operações eram os resultados. Então, foi por isso que houve essa modificação aí, trazendo essa nova nomenclatura, o Código Civil, tá? Então, os resultados, qual seria o rateio aí dele? Seria os R$1.000, nesse exemplo que a gente deu, que foram resultados das próprias atividades realizadas pela cooperativa, não é resultado da integralização lá, é resultado do trabalho mesmo, que foi feito pelos 2 cooperados, que foram os únicos que trabalharam no exercício social. Então, esses R$1.000, eles têm que ser rateados, tirando, claro, as despesas e custos de produção, o ganho, né, o que seria o lucro líquido, né, numa empresa convencional, é o resultado na cooperativa aqui, tá? E aí ele vai ser dividido proporcionalmente para quem participou das operações. Os outros 8 lá não vão receber, eles vão receber só as sobras, tá? Quem vai receber os resultados proporcionais é quem efetivamente trabalhou junto à cooperativa. E aí, com relação aos juros fixos, né, do capital integralizado, a gente verifica que a Lei 5.764, ela traz aí um patamar para que esse capital tenha um ganho, né,
que é muito pequeno, é 12% ao ano sobre o capital integralizado. Então, quando você compra uma cota de capital de uma cooperativa, integraliza suas cotas de capital, você não está pensando em entrar lá para ganhar dinheiro, porque 12% anual é 1% ao mês, né? Quando você vai pensar nesse valor, qualquer outro investimento rende mais do que isso. Então, 1% ao mês, com relação à sua cota de capital, é só para ela não perder o valor econômico dela, né? Você integralizou lá R$500 para abrir uma cota no Sicoob, aqui, Sicoob Crédito Naí, né? E aí esse valor, ele possibilita que você participe dos serviços que a cooperativa vai te oferecer, como cooperado, que você vote nas operações da cooperativa, na gestão, né, nas assembleias, participe das decisões. Mas você não está entrando lá achando que você vai ganhar rios de dinheiro com essa cota de capital que você integralizou. Pega esses R$500, se você quiser dinheiro, e investe lá numa ação, né, na Bolsa de Valores, porque na cooperativa você não vai ganhar nada. Qual é a finalidade da cooperativa? Prestar serviço ao associado, não é remunerar capital. Então, por isso, a própria legislação ela já traz a previsão de juros, né, de limitação desses juros fixos. Justamente para que as pessoas que entrem na cooperativa não entrem achando que o aporte de capital vai dar poder, vai dar dinheiro para ela. Não, a cooperativa é feita para você trabalhar nela e efetivamente através do seu trabalho ganhar dinheiro e não simplesmente dar injeção de capital. Você não vai trabalhar como investidor numa cooperativa porque não vai dar certo, você vai perder dinheiro, né? Então, se você quiser trabalhar numa cooperativa, é trabalho mesmo, né? Não é ganhar dinheiro às custas de só investimento financeiro, ok? E as outras características que não estão no Código Civil? A Lei 5764 traz algumas características que o Código Civil não trouxe. E a grande pergunta que fica, e que ficou logo na entrada do Código Civil, era se essas características que estavam na Lei Geral de Cooperativas, elas tinham sido revogadas tacitamente, aí, né? Se elas deixaram de existir. E qual é a posição doutrinária? Existe gente que fala sim, que deixou de existir, que o Código Civil não dispôs expressamente, então ele revogou. Já o Wilson Alves, essa posição do Renato Lopes Béttio, o Wilson Alves Polônia ele diz que sim, que se o legislador, o Lopes Béttio ele diz que não houve a revogação. E o do Wilson Alves Polônia ele diz que sim, que se o legislador quisesse efetivamente manter, teria feito expressamente. Então, se você for ver a justificativa, um fala, não, pois se o Código Civil quisesse revogar a Lei 5764, ele tinha dito, olha, eu estou revogando a Lei 5764, essas e essas disposições. Aí o outro diz que sim, que se o legislador quisesse manter, ele tinha feito expressamente, ou seja, ele tinha pegado essas características da Lei 5764 e colocado lá dentro do artigo 1094, e ele não fez isso. Mas, enfim, a gente tem que analisar essas características que não estão no artigo 1094, mas que estão na Lei 5764, para ver se elas estão em vigência ou não. E por que será que o legislador do Código Civil não colocou elas lá no artigo 1094, sendo que elas já estavam na Lei Geral de Cooperativas? Então, quais são essas características, tá? É o inciso 1º, o inciso 9º, o inciso 10 e o inciso 11 do artigo 4º da Lei 5764. O inciso 1º, ele trata da adesão livre e voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviço. O inciso 9 é a neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social. O inciso 9, perdão. O inciso 10, ele trata da prestação de assistência aos associados e, quando previsto nos seus estatutos, aos empregados da cooperativa. E o inciso 11, eu tenho a área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. Então, vamos analisar cada um deles para entender se houve ou não, se elas são aplicáveis hoje ou não. Tá? Primeiro, o princípio da porta aberta, que é o artigo 4º, inciso 1º. De cara, a gente já sabe que permanece essa característica. Por quê? O Código Civil, lá nas suas primeiras características, ele está dizendo que da variabilidade extensa do capital.
E o inciso primeiro, ele está dizendo que não existe não existe limitação para o quadro de associados à cooperativa, que as cooperativas efetivamente estão de portas abertas para receber todo mundo. E o próprio artigo 5º da Constituição Federal traz como garantia fundamental a possibilidade aí de associar-se ou permanecer ou não associado a uma cooperativa, que é a própria variabilidade e o princípio da porta aberta. E se a gente for interpretar todas essas normas, a gente vai perceber que não houve revogação dessa característica, apesar do Código Civil não dispor expressamente. Então, o inciso 1º do artigo 4º, que traz o princípio da porta aberta, que é um princípio, inclusive, um princípio universal do cooperativismo. Se você está aqui no Brasil ou se você está na Inglaterra, esse princípio ele é unânime, ele é um princípio geral do cooperativismo, tá? O próximo inciso, que é o inciso 9, que também não está lá no Código Civil, mas está no artigo 4º da Lei 5.764, é a neutralidade política, a indiscriminação religiosa, racial e social. Ela também não é uma característica específica do cooperativismo, apesar de estar na Lei 5.764 e não estar no Código Civil. Essa característica é inerente a qualquer tipo de associação e empresas em geral também, né? Qualquer tipo de sociedade. Então, não se admite discriminação de nenhuma forma racial, social, né? Isso é um princípio constitucional, inclusive, né? E a neutralidade política é importante para qualquer atividade econômica. Então, pouco importa quem está no governo. Se eu quero me manter com as minhas atividades econômicas, eu tenho que ter uma neutralidade política, uma equidistância aí, para efetivamente exercer com autonomia e com independência, que também são princípios cooperativistas, a minha atividade, né? Mas não é algo específico das cooperativas, então não houve revogação dessa característica, é uma característica geral e ampla da convivência em sociedade para o desenvolvimento de qualquer atividade econômica. Com relação ao inciso 10, prestação de serviços associados, não há necessidade de trazer expressamente isso nas cooperativas, tá? E também não é uma característica obrigatória, mas eu tenho efetivamente que seja feito apenas para os associados, que eu estou dizendo, porque na realidade hoje eu tenho as cooperativas prestando serviço a qualquer pessoa, mas elas são constituídas para prestar serviço com preponderância aos seus cooperados, tá? Então, para isso que elas são constituídas e é para isso efetivamente que elas sobrevivem no mercado atual. Não é para prestar serviço a terceiro, é para prestar serviço aos seus associados. E aí tem uma outra razão também indicada pela doutrina, que é a própria revogação da indivisibilidade do FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, tá? Que é um fundo previsto na Lei Geral de Cooperativa para todas as cooperativas. Antigamente o FATS ele não era distribuível, né, em qualquer tipo de atividade, para prestar serviço associado aos empregados e etc, né? Hoje ele, que é um fundo que prestava assistência a esses cooperados, hoje ele é divisível, ele é distribuível, tá? Então, quem decide o que deve ser feito com esse fundo de assistência técnica, educacional e social é a própria Assembleia. Então, eles decidem como é a forma desse fundo, como é a constituição dele, como vai ser distribuído esse fundo, etc., para prestar essa assistência aí aos cooperados e também, eventualmente, aos funcionários e à própria comunidade, tá? E aí, o último inciso, que tem um grande questionamento se pode ou não, se existe ou não ainda vigência dele no nosso ordenamento com relação às cooperativas, é o inciso 11. O inciso 11 traz a área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. Se a gente for analisar só o início desse inciso e as atividades econômicas que são realizadas hoje, nesse mundo globalizado que a gente vive, será que é possível limitar as cooperativas a apenas uma região? Né? Sendo que hoje as cooperativas elas conseguem se constituir até por meios informáticos, né? A gente tem cooperativas que atuam na chamada economia do compartilhamento, ou seja, que elas operam apenas via internet. Então, eu tenho utilizando plataformas na internet.
Então, hoje, limitar a área de abrangência e atuação de uma cooperativa de qualquer empresa, né? Não, e também das cooperativas que não são empresas, mas são sociedades um pouco diferenciadas, mas que realizam atividade econômica, esse inciso, na realidade, ele perdeu espaço em qualquer atividade econômica, tá? Não só com relação às cooperativas. Hoje, as atividades econômicas elas não ficam limitadas a um determinado número num determinado local, uma área de abrangência específica, né? Hoje eu posso realizar qualquer tipo de atividade em escala mundial, não tenho mais restrições territoriais para isso. Basta que eu tenha os meios necessários para acessar esses mercados, né? Fora da região onde eu estou. Então, a Capu, por exemplo, ela não precisa ficar restrita, né, ao estado de Minas Gerais, por exemplo. Ela pode atuar, inclusive, vendendo seus produtos ou prestando serviço a associados que nem estejam aqui na localidade. Basta que o associado que tenha os recursos, né, técnicos necessários, né, para realizar essa reunião, esse controle de operações e prestação de serviço. Como é que a cooperativa faz reunião com um associado que está lá nos Estados Unidos, mas que tem quem sabe uma fazenda no Mato Grosso, por exemplo, mas que a cooperativa fica aqui em Unai, por exemplo, a Coagril, né? Ele está lá, mas será que ele consegue participar das assembleias da cooperativa lá nos Estados Unidos, que ele está nos Estados Unidos residindo lá, mas ele consegue participar pessoalmente dessas votações através, por exemplo, de videoconferência, né? Então, hoje é plenamente possível isso. Na década de 70, que esse inciso foi incluído, né? Talvez não. Naquela época, efetivamente, a gente não vivia no mundo que a gente vive hoje. Então, hoje, esse inciso, na realidade, ele não foi nem revogado, ele não tem aplicabilidade, não é que o Código Civil não precisa nem tratar disso, né? Então, aí a gente termina com relação às características das cooperativas e eu recomendo que vocês leiam tanto o artigo 1094 como o artigo 4º e os demais artigos que foram citados nos slides. Leiam com muita calma e leiam os slides também. E a gente começa a tratar da natureza jurídica das cooperativas, que trata aí justamente do artigo 4º, né? Que a gente, na realidade, já traz também um pouco dessa natureza dentro das características. Mas o artigo 4º ele diz o seguinte: as cooperativas são sociedades de pessoas conforme natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos seus associados. Então, ela traz 4 atributos para as sociedades cooperativas, esse inciso, tá? Primeiro, é uma sociedade de pessoas. Segundo, tem natureza jurídica própria. Terceiro, tem natureza civil e presta serviços aos associados, que é o 4º. Então, dentro desses 4 atributos, eu tenho já a natureza jurídica da cooperativa. Então, o primeiro atributo, sociedade de pessoas. Então, uma sociedade intuito persona, né? Nesse tipo de sociedade, de acordo com o Wilson Alves Polônio, né? Coloca-se em primeiro plano a capacidade administrativa ou operacional dos sócios, bem como o seu interesse nas operações da sociedade. O interrelacionamento pessoal, ou seja, a afinidade entre eles, também constitui um importante elemento caracterizador da cooperativa. Então, a cooperativa tem esse princípio da pessoalidade, por ser uma sociedade de pessoas, ou seja, eu preciso da participação direta do cooperado. O segundo atributo traz a própria natureza jurídica. E aí eu tenho 2 naturezas jurídicas na cooperativa, olha aí. Natureza jurídica própria e natureza jurídica civil. O que a doutrina fala disso? Impropriedade da norma, porque a cooperativa é o único tipo societário que tem duas naturezas jurídicas. A natureza jurídica própria e a natureza jurídica civil. O que a doutrina fala? Né? O Aval de Bulgarelli disse que a sociedade cooperativa, né, tem a única sociedade que traz 2 naturezas jurídicas, mas que a intenção do legislador, e aí o Wilson Alves Polônio explica isso, é que o o legislador quis dizer é que a natureza jurídica da cooperativa ela é sui generis, né? Ela tem uma natureza jurídica própria dela, né? E é uma espécie do gênero natureza civil, tá? Então, assim, porque ele não tem o capital como preponderante, tá? Então, a sociedade civil é uma sociedade de pessoas, como o próprio início do artigo 4º traz. Então, a cooperativa, por ter essa peculiaridade, ela é uma sociedade constituída por associados,
para prestar serviços a eles próprios e a não associados também. O quarto atributo está relacionado com o terceiro, tá? Que é a prestação de serviços associados. Então, esse atributo é o que diferencia as cooperativas. Enquanto as sociedades mercantis são constituídas aí com o objetivo principal de gerar lucro, as cooperativas são constituídas com a finalidade de prestar serviço ao associado. Por isso é diferente. A geração de resultados, a gente não fala lucro, porque a cooperativa não tem natureza lucrativa, ela não tem como objetivo a busca de lucro, ela tem como objetivo prestar serviço ao associado. Então, a gente diz que essa prestação de serviço é preponderante, tá? Então, é o que diferencia a cooperativa. A distribuição de bens e serviços ao mercado são operações realizadas pela própria cooperativa em nome do associado, podendo ser considerada, portanto, aí a cooperativa uma mera mandatária, né, do cooperado. Porque o cooperado, além de ser o cliente maior, o principal cliente daquela cooperativa, ele também é dono daquela cooperativa, ele vota nas decisões aí da Assembleia. Então, ele é dono, ele é cliente e a cooperativa é simplesmente uma procuradora dele perante o mercado. É ela que vai colocar o serviço dele ou o produto dele no mercado, tá? Sem intermediários, sem pessoas terceirizando aquele produto, porque a cooperativa é uma representação do próprio cooperado. Ele é dono daquela empresa, tá? É ele enquanto pessoa jurídica, só que ele também é cliente. A representação é a própria prestação, então, de serviço ao associado. Então, o que o associado quer quando ele entra na cooperativa? A representação do serviço dele ou do produto dele por meio dela. E os serviços também que ela vai prestar para ele. E é isso, dentro do nosso material que a gente tinha para ver hoje, com relação às características, a natureza jurídica e os atributos. Então, a gente começou a unidade 1, tá? Recomendo que vocês leiam os slides, leiam os dispositivos legais que tratam nesses slides, tá? Eu vou passar uma atividade de pesquisa para vocês fazerem, leitura de um texto e pesquisa já adiantando a sequência dos slides que nós vamos ver na semana que vem, que é a parte 2 da unidade 3, tá? Que é a constituição de cooperativas, assembleias e etc, né? Então, eu vou passar um texto para vocês lerem também e fazerem essa atividade. Lembrando que a atividade vão precisar de alguns conceitos que eu falei aqui no vídeo para vocês, beleza? Bons estudos, galerinha!